Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos iniciando mais um Tempo de Despertar o Ser. Este grupo de estudo, que existe há mais de 10 anos no Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, tem a honra de adentrar o seu lar para estudarmos e buscarmos o autoconhecimento. É com essa intenção que nos reunimos todos os domingos, tentando compreender melhor as leis divinas que regem tudo o que está dentro e fora de nós. Bom, vamos lá então. Bom dia, Sebastião Camargo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dona Miriam. Bom dia a todos aí. Que possamos aproveitar esse momento de estudo aí e sairmos melhor do que adentramos. Bom dia, meus queridos. Cada palavra escrita nesse livro para que possamos exercitar a nossa evolução. Um excelente dia, mas depende de nós torná-lo excelente, porque o dia está em nossa frente. Vamos fazer deste o melhor de todos. Abraço de luz e paz, muito amor a todos, que nossas consciências possam dar a abertura e expandir-se, e assim iluminando as nossas mentes e aquecendo os nossos corações, para entendermos as mensagens nas entrelinhas e assimilarmos a essência que necessitamos. Bom, para você que está nos acompanhando, né, nós estamos na página 378, né, do último capítulo, capítulo 10, do Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Estamos estudando sobre a autoiluminação. Então, na semana passada, tocamos em alguns pontos importantes, principalmente compreendendo, né, como o chakra, uma força que é um ministério que conduz, né, todos os órgãos, que são cidades, e dentro desses órgãos existem células que são cidadãos, com Sebastião Camargo, para a gente poder fazer um entendimento, né, do que está refletindo fora, é o que está dentro de nós, e como que essas forças energéticas a gente pode, através do pensamento, alimentá-las no sentido melhor de vivermos cada instante e equilibrarmos, né? O equilíbrio é a fonte essencial para que tudo ocorra de forma harmoniosa e assim a gente possa ter uma vida mais brilhante, mais saudável, com mais luz, né? Com mais vontade, e assim nós vamos construindo-nos melhor a cada dia. Foi isso que, de essência, um pouco, né, que a gente aprendeu na aula passada com Sebastião Camargo, entendendo como que o Mestre amado Jesus desceu, né, até nós, só desce quem já subiu, né, então veio até nós trazer a sua vivência, o seu modelo de vida, para que nós pudéssemos absorver um pouco, né, do que é viver em harmonia, como que a gente pode se deparar com as adversidades da vida e, mesmo assim, através do muito amor, contribuir para que aquele ser progrida, evolua e que ele também se harmonize. Então, Jesus, quando passou por nós, né, ele deixou muito firme esses passos, ele não simplesmente deu a lei, mas como principalmente a vivenciou. E essa é a chave, né? Essa é a chave do processo de evolução para todos nós. A autoiluminação está vinculada exatamente a essa nossa forma de viver a cada dia, a cada instante, observando nos micro detalhes do dia a dia o que eu estou fazendo dentro da lei divina e o que eu estou fazendo que não é da lei, né? O que é contrário à lei. Então, o que eu preciso iluminar na minha alma para que eu possa ser melhor a cada dia? Então, nesse processo de autoiluminação que estamos todos nós, é que nós vamos rememorando, né, questões
E como espíritos milenares, já passamos por diversas situações, nós vamos poder acessar, a gente já elevou para a consciência e ao superconsciente, né, então que nós demos conta de cada vivência elevar até isso, através, às vezes, de muita dor, né, a gente evolui através da dor ou do amor, mas a dor, como o Sebastião colocou, criada por Deus, para despertar mesmo, para até mesmo, ele falou, se nós não sentíssemos a dor que seria, né, a gente sabe disso, quebra o pé e não sente dor, você esfacela o seu pé. Agora, se você sente dor, você vai tomar cuidado, né, poxa, né, essa força que eu fiz, aonde eu amassei meu pé, não poderia ter feito, então eu vou cuidar para mantê-lo ali. E aí alerta o espírito. E é da mesma forma com as outras dores, as dores morais, né. Agora, eu ficar ali com o meu pé doendo, esfacelando, né, doendo muito, chorando e não buscando meios para melhorar aquela situação, esse processo de demora é o que não é crístico, não é divino, né, isso é muito decisão do espírito com falta de iluminação. A partir do momento que ele entende que a fonte vem dele, né, para buscar a saída de tudo, isso o auxiliará mais. Até eu estava assistindo esses dias, né, uma terapeuta falando da constelação que ela fez com os estados e o estado do Rio Grande do Sul. E que as pessoas que são vítimas naquela constelação, elas só foram ajudadas a partir do momento que elas se movimentaram. Então, todos os outros que representavam o amor, que representavam a própria força, não faziam nada, porque dependia do passo das pessoas vítimas. Então, em tudo, meus irmãos, que a gente vivencia no planeta Terra, vai depender muito da nossa vontade, do nosso querer, de sair daquela situação, de buscar a nossa melhora. Então, o incomodar-se, sair da acomodação para buscar evolução é fundamental. Mais ou menos isso, Sebastião. Eu queria falar um pouquinho mais das questões hormonais, né, mas foi por aí que eu entendi. Nós podemos acrescentar só um pontinho no seu conto, mas nada desconfigurando o que você disse, mas sim outras realidades que nos veio à memória assim que você começou a fazer a síntese. Os hormônios depois a gente vai compreendendo melhor que são leis que regem o nosso universo psicobiofísico. Então, quando lembramos de Bezerra de Menezes, acerca do que falamos com André Luiz, que o corpo representa, ou o espírito representado, ou coloca num paralelo como nosso país, cada célula, egoisticamente, não trabalha pela harmonia da sua vizinha. Trabalha pela harmonia do corpo. Porque se ela pensar só na vizinha e esquecer do corpo, o corpo pode morrer e as duas ficar sem habitat. Do mesmo modo, o descer, como você falou agora, que acrescentamos só um pontinho no seu conto. Quando descemos, lembramos da mãe de André Luiz. Ela estava na quinta dimensão. E ela voltaria para a terceira, para resgatar do umbral o seu ex-esposo, suas filhas e as amantes do esposo receberiam de novo como filhas. E foi alertada, veja lá, quando você lá estiver, tem muitas coisas que não podemos fazer por você. Você vai ficar meio entregue à própria sorte. É mais ou menos assim. Quando uma semente desce aos abismos, ela se mistura com a terra. Dependendo da sua evolução consciencial, ela pode nem nascer. A terra, com medo de crescer, assim como a água, o ar e a luz, pode convencê-la a ficar por ali mesmo, que está tudo bom como está. Da mesma forma, Leon Denis narra
quando nós subimos e alcançamos conhecimentos mais vastos, nós precisamos retornar para dividi-los e saber que podemos ser rechaçados, crucificados, simplesmente por trazer algo além daquilo que está no contexto, que para o contexto está muito bom como está. Então, nunca esquecer que quando dissemos eu, Sebastião Camargo, no sentido de encarnação como fração, e agora nós, os que estamos nesta individuação dessa personalidade, encarnamos com a ousadia maior, porque temos no ovo estalado o simbolismo da superconsciência como a gema, a clara como o inconsciente, temos o consciente como emanação do superconsciente, então ele está na periferia entre a gema e a clara. Agora, onde vai estar o nosso subconsciente, o nosso campo de trabalho? Bem próximo do consciente, para que eu não perca a conexão com o superconsciente, ou eu posso arriscar estar lá na outra extremidade da clara. Imagine o final da clara aqui na outra extremidade. E nessa encarnação nós voltamos na extremidade, nos mais profundos abismos de nós mesmos. E todos os seres com os quais nos comprometemos em outras etapas ou nos propusemos auxiliar, entrou na nossa frequência. E o tempo todo, tanto do nosso clã quanto desses seres, nos convida a ficar onde estão. Está muito bom como está. E quando você tenta avançar e arrastá-los, eles se esforçam ao extremo para te puxar para os abismos e permanecer com eles. É semelhante o filme Além da Vida. Não sei se vocês lembram, quando a esposa, num processo de autopunição, de autoculpa, se aprisiona em seus abismos. E o esposo, por amor, desce até os abismos e não a convence de sair de lá. E já que não convenceu, por amor a ela, já que você não quer sair, eu fico aqui com você. Porque ele tinha tanto tempo para convencê-lo. Do contrário, o ambiente o aprisionaria por muito, mas muito tempo. E quando ele começa a perder a lucidez e ela percebe o que estava fazendo, o sacrifício daquele ser, ela sai do abismo e arrasta-o para fora do abismo. Então, é mais ou menos assim onde nós estamos hoje. Então, sempre estamos buscando o degrau superior, mas não podemos esquecer que estamos conectados com infinitos seres, não dá para mensurar. E temos que ter a consciência que tem hora que é preciso lembrar de Jesus com muita lucidez e dizer: quem comigo não se ajunta, espalha. Eu estou indo ao Pai. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. É o que Joana de Ângeles e Emmanuel nos lembra e está em nosso segundo livro. Então nós podemos diminuir a marcha e tentar arrastar aqueles que querem caminhar. Mas não devemos perder tempo na intenção de salvar quem não quer salvar-se. Agora é Emmanuel. A primeira parte agora é Joana de Ângeles. A primeira parte é Emmanuel. Se alguém quer andar, mas está com a cadência menor, nós podemos diminuir a marcha para fortalecê-los. Mas quando esses seres não querem salvar-se, nós não vamos ficar numa de salvador do mundo querer salvar quem não quer se salvar. E lembramos também, nessas duas frequências, de outros nobres ensinos, como o de Miramês, que está em nosso primeiro livro.
Não perca tempo com quem não quer, mas use todo o seu tempo para quem tem fome de paz e sede de amor. E finalizando, história que Emmanuel contou para Chico Xavier, que Chico contou para Divaldo, e que Divaldo nos contou. Os dois palhaços no circo, e o número era a corda bamba. O palhaço novo, o palhaço velho. E quando eles começam a preparar o número, já a plateia foi se achegando e o número foi aumentando, e o palhaço novo ficou muito empolgado com tanta gente que veio assisti-los. E o palhaço velho falou: não se empolgue tanto. Eles não veio para aplaudir-nos. Eles vieram torcer para ver quem de nós cairá primeiro. Então, nunca se esqueça que nós estamos sempre na corda bamba. Mas, ao mesmo tempo, somos exemplos para quem está na retaguarda e quer avançar. E, ao mesmo tempo, com esse movimento de querer avançar, alguém que está na dianteira, com certeza, virá ao nosso encontro e nos dará a mão. Ou muitos nos darão as mãos. Maravilha. Nós já temos até um comentário aqui, né? A Pamela faz uma pergunta, eu vou aproveitar já, porque senão passa, né? Fica muito longe da leitura. No caso da mãe de André Luiz, poderia ser uma virtude daquela família e descer como um hormônio, literalmente falando, um nível de consciência maior, a fim de resgatar este corpo, não é isto? É exatamente isso. E a Pamela perguntou juntamente, pode ser até com a Elizabeth Sobrinho. Então, nós falamos isso em outras etapas. Então, no caso da mãe de André Luiz, ela é a própria lei para os demais, porque lei é um referencial que temos. Então, a lei que estamos procurando compreender é Jesus, mas talvez não temos condições de compreender essa lei. Então, imitamos Francisco de Assis, Joana de Ângeles, André Luiz, que são leis menores, e é o que chamamos de hormônios. Então, Jesus é uma fração hormonal da mente do Cristo. É a lei que nós conhecemos. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Mas, normalmente, quando vemos com André Luiz, melhor agora com Leon Denis. Está no nosso segundo livro também. A verdade, quando está lá em cima de um ramo, numa gota d'água, é límpida e cristalina. Mas se cair no chão, pode misturar-se e se perder. Por isso, esta lei divinamente bela, quando mistura com esses abismos para resgatá-los, se não tiver os valores suficientes, ela pode ficar alguns milênios juntamente com esses seres até que chegue o momento dela se capacitar e vencer a situação. Então, nem todos que encarnam visando um nobre objetivo pode ter o êxito esperado se não tiver o preparo devido. Então, se eu sou teimosa e falo que quero vir, porque eu vou dar conta, né? Ninguém me proíbe, eu venho. É mais ou menos por aí, né? Achando que posso tudo. E aí também é interessante até comentar, Sebastião, porque dentro do Espiritismo é muito forte, né? Que não há retrocesso no espírito. E aí, para eles, a descida seria já o retrocesso. É importante entender que você vem como você é, né? E aí você passa pelas provações com toda a bagagem que você tem, né? E aí a luta é diferente entre aqueles que já estão naquele grupo ali, que são menos avançados, entre aspas, né? Que ainda não atingiram aquele grau de evolução, e eles vão ter outros comportamentos que você já não os tem.
Mas é como o Sebastião falou, nada impede de que esse esquecimento vai te absorvendo e você também vai trazendo de si coisas não trabalhadas, né? E aí aflora e você vai ter que trabalhar isso para poder melhorar, né? É mais ou menos por aí, né, Sebastião? Esse vale a pena agora, já que você tocou nesse... Nem vou falar um furúnculo, porque vai vir agora à tona, porque há essa ideia que o espírito não retroage. Será? Um empresário pode perder todo o seu patrimônio. Ele só não perde a experiência. Então, se estudarmos obras como Abismo, de Ranieri, por exemplo, e outras desse Jaez, nós vamos perceber que o espírito, na forma, ele retroage. Ele pode perder a forma humana, como nós vemos nas obras de André Luiz, e voltar a ter a forma animal. Pode perder, como lá no Inferno de Dante, a forma animal e ficar parecido com um vegetal, ou parecido não, vai tornar-se a alma de um vegetal, depois de um mineral e etc., até chegar à condição de ovoide. E se nós considerarmos o espírito somente a gema do ovo, não esquecer que a mente é uma emanação da gema. E no ovoide a mente deforma. Então o espírito pode, até da sua gema, perder a forma por um período de tempo. Então nós precisamos entender nas entrelinhas e saber que a doutrina não é estanque. Ela progride com a evolução. Se num determinado ponto acreditarmos que assim não era, erros explicados se tornarão grandes verdades. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Kardec acreditava que, de acordo com as nossas atividades, a natureza nos forneceria novos corpos. Isso está num parágrafo, no capítulo 11, no item 10 da obra A Gênese. Mas no mesmo capítulo, no parágrafo seguinte, que é o item 11, para ser mais exato, é preciso dizer, é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar o novo corpo, que vai aperfeiçoá-lo. Deus fornece apenas os materiais, cabe a ele usá-los. Vamos entendermos essa evolução da própria doutrina, que é progressiva, o que era há um minuto atrás, já pode não ser neste momento, porque se observarmos apenas o prelúdio ou a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é somente uma página, nós vamos perceber que os Espíritos do Senhor são as virtudes dos céus. E quando nós falamos no próprio Evangelho, na sequência, que o Espírito Caritas afirma por 3 vezes, eu sou a caridade, aí já queremos, não, isso aqui é apenas uma metáfora. Não é metáfora. Somos virtudes. Eu posso hoje estar exercitando mais a paciência, a tolerância, a compaixão e etc. Mas quando chegamos no capítulo 27, que a oração é a primeira filha da fé, e no capítulo 19 já havíamos entendido que a fé é mãe de todas as virtudes, e lembramos da lição de Lázaro, no item 8 do capítulo 11. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, porque ele sintetiza todas as virtudes. E o próprio amor é filho da fé, segundo o que consta no Evangelho. No início, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e transformado, o homem, ele possui sensações. Mais instruído, o homem, ele possui emoções. Mais purificado, o homem, ele possui sentimentos.
E no ponto mais delicado, mais sublimado dos sentimentos, que nós sabemos que o sentimento se transforma em pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, e o ponto mais delicado é a inteligência espiritual, que já é a virtude em si. Aí surge o amor que reúne e condensa, porque elas juntas formam o amor em nós. E o amor é a nossa própria essência, ou a nossa própria consciência, o reino de Deus em nós. Então, quando vamos entendendo a evolução do próprio ensino ou das ideias de Kardec, como nós já fizemos muitos estudos e muitas palestras, seminários, mostrando a evolução do pensamento de Kardec, se assim podemos dizer, dentro das 5 obras que nós chamamos basilares. Começando no Livro dos Espíritos, seguindo para as demais obras e chegando na obra A Gênese, com uma ideia muito diferente do que a ideia inicial. Então, se não observarmos a evolução do pensamento de Leon Denis, de Joana de Ângeles, o que eles disseram há um tempo atrás já não é o que afirmam agora. Por isso, Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, dor é bênção, e Deus a envia somente aos seus eleitos. Leon Denis começou a estudar a pauta. A dor é filha do egoísmo e do orgulho. Cessando a causa, desaparece o efeito. Se eu sair das correntes da vida, da harmonia, do equilíbrio, a dor aparece para dizer que eu saí do prumo. Agora, se eu voltar às correntes da vida, às leis de equilíbrio e de harmonia, cessa a dor. E, ao mesmo tempo, Joana de Ângeles, na obra Plenitude, quem já elegeu o amor como única razão do existir, já não precisa mais da dor para evoluir. Então, nós precisamos entender isso, mas que o espírito retroage na forma, eu não tenho dúvida disso, porque eu já passei por isso. Agora, quem não lembra dessas experiências, vai pensar como o Emmanuel, não é uma crítica destrutiva, ele chega a afirmar em uma de suas obras. Depois ele corrige, para quem não lê as outras, pensa que aquilo lá é a ideia fixa e um decreto e acabou. Ele fala que Jesus não teve a evolução como nós. Ele teve a evolução retilínea. Nunca errou. Falei, estamos lascados, porque ele é o nosso professor e estamos todos arrebentadinhos aqui, cometendo um erro a cada segundo. Se tudo tem a mesma origem e, ao mesmo tempo, terá a mesma destinação, se a questão que traça o roteiro é a 560 do Livro dos Espíritos, que todos nós vamos passar por todas as experiências e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Então, Jesus foi um verme, ele foi um veneno, ele foi a irritação, a irritabilidade, porque nós somos com ele um corpo gigante, uma consciência mais ampla. E até onde me consta, conforme Paulo de Tarso, na diversidade dos carismas, quando ele narra que não adianta o olho querer ser ouvido, o joelho querer ser cotovelo. Cada um está no seu lugar e são essenciais. Não adianta falar que não pertence ao corpo, porque se sair do corpo não vai ter vida própria, não consegue sobreviver. Como nós, se sairmos do Cristo, o que seremos? Desintegramos. Ele é a essência que mantém a nossa consciência coesa. Se fosse possível sair dele, perderíamos a forma como personalidades. Por isso que Pietro Baldi fala que a personalidade pode morrer, que é o que chamamos de alvoidização. Agora, o espírito que já se conseguiu como superconsciência, esse não se perde, entre aspas, na sua completude, mas o investimento que ele fez numa empresa, ele pode perder todo o patrimônio. Agora, só nunca perderemos as experiências, mas parte do patrimônio e perder a forma humana e etc., isso não temos dúvidas. Agora, quem não acreditar nisso vai
vai perguntar para os autores que narram a respeito disso. E se for duvidar, tanto assim como fizeram com Chico Xavier, porque quando ele escreve Nosso Lar, recebe mais de 100 cartas caluniosas, degradantes, dizendo que ele estava louco, que ele era um obsediado, André Luiz era um obsessor, e olha que tem gente que acredita nisso até hoje. Que Chico foi um obsediado, e todos os espíritos que psicografaram por intermédio dele são obsessores. E está no nosso Brasil, eu não vou falar nem o estado, nem muito menos a cidade, para não ser triturado. Mas tem lugar que não acredita nem em Chico, nem nos seus mentores. Divaldo também é um obsediado, Joana é uma obsessora, e os demais espíritos. Somente Kardec. Mas será que entenderam Kardec? Porque ele mostra a evolução dos ensinos e às vezes não percebemos. Por isso, o Espiritismo não tem ideias prontas, não tem nada acabado. Ele caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em um ponto, ele modifica esse ponto. Porque diante de fatos não existem argumentos. Se ele não fizer isso, ele se suicidará. Ele cessa de ser a doutrina progressiva. Que a cada hora nós vamos acrescentando um ponto no conto, e vale lembrar que assimilar as doutrinas saídas do domínio e da utopia é um conteúdo que não desconfigura a base. Aquilo que vem, mas desconfigura a base, não se chama assimilação de fato, mas sim um elemento perturbador. Então, vale apenas uma reflexão, mas, como eu digo sempre, não acredite em nada do que eu digo. Estude, questione, peça, como eu falei, não terminei a história, porque aí Chico duvidou de si mesmo, eu sou maluco mesmo, obsediado, aí André Luiz e Emmanuel levam ele na colônia Nosso Lar. Então, você está vendo que existe. Agora volta para lá e continua escrevendo. E aí ele não deu mais ouvido aos caluniadores, rompeu com o movimento espírita vergonhosamente, que não deixava ele fazer a sua obra, construiu uma casa humilde, que é a Casa da Prece, e ficou, melhor, e não se desligou do Cristo, dos espíritos, que a doutrina é dos espíritos. Mas a doutrina dos espíritas, ele simplesmente rompeu com ela e com o movimento que a representa. Muito bem. Vou passar um pouquinho de leitura, né? Senão hoje a gente só vamos comentar, né? Foi bem apimentado, tem bastante pergunta aqui, eu vou deixar para depois, vocês aguardem aí, só para o Marcelo avançar um pouquinho. Não perguntei se Marcelo e Dona Miriam tá tudo bem, espera para depois fazer as suas perguntas, ok? Marcelo, pode fazer a leitura. Passa a bola para você, Marcelo. Fala o parágrafo, Marcelo, 378. 378 e começa ali em André Luiz. Segundo parágrafo, né? Sim. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em Nos Domínios da Mediunidade, revela-nos que o pensamento divino perlustra diretrizes semelhantes no macrocosmo. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Se tudo o que existe no cosmo é a exteriorização do pensamento de Jesus, quando pensamos em plano menor, estamos criando com o Cristo e, por conseguinte, realizando a nossa criação a partir de nós mesmos. Como espíritos, somos raios conscientes da eterna sabedoria. Estariam as personalidades encarnadas conscientes dessa capacidade?
Segundo Joana de Ângeles e Allan Kardec, o espírito é um ser consciente dessa realidade, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Esse Deus interno sabe o movimento de cada partícula orgânica, perispirítica e mental. Como alma encarnada, estamos animando transitoriamente uma personalidade humana e ignoramos quase totalmente as experiências que estão sendo vivenciadas. No nível macro, o espírito pensa dentro do pensamento do Cristo, executando as suas diretrizes. Em plano menor, como personalidades, o espírito cede-nos espaços mentais, durante os quais fazemos pequenos ensaios iluminativos. Nesse cenário, ao arquitetar os pensamentos, recebemos as diretrizes essenciais e as manifestamos por meio da mente, do perispírito e do corpo físico, sedimentando as experiências vigentes e abrindo espaço para as vindouras. A personalidade, em parceria com o eu superior, quando começa a pensar de forma lúcida, identifica inequivocadamente a interferência do Cristo interno em seu favor. Isto é, quando as ideias são nobres, percebem-se facilmente as intuições benéficas e clarificadoras em seu auxílio. Por outro lado, quando fixamos a mente em ideias perturbadoras, detectamos estímulos expressos pelo subconsciente, provenientes dos instintos primários do universo, dos automatismos ou advindos de outros seres com igual interesse e teor vibracional. Duas situações análogas podem ocorrer nesse cenário. A primeira, quando a mente idealiza algo nobre e se inunda quase instantaneamente por ideias que parecem contrariar as mais elevadas intenções. A segunda, quando a mente é permeada por ideias infelizes e, simultaneamente, envolve-se de valores iluminativos emanados da consciência vigilante. Identificamos essas duas situações quando a consciência desperta para a necessidade da autoiluminação e inicia o processo de autotransformação. Na primeira ocorrência, percebemos a lei de evolução agindo e despertando o interesse das consciências retardatárias em relação ao projeto em vigência. A isso chamamos o festim de núpcias, tão sobremente anunciado por Jesus, quando todos foram convidados ao banquete nupcial, mas ficaram somente os interessados que abraçaram a sua causa. O segundo ambiente de trabalho é aquele no qual surgem os convites deprimentes, tanto do universo interno quanto do exterior, cabendo à consciência desperta e vigilante, à luz do discernimento que possui, eleger as virtudes concernentes à ação nobilitante, objetivando a promoção de todos os elementos presentes. Ótimo, até. Parece que casou já com tudo que já foi dito, né, Sebastião? Não foge de nada do que você estava colocando, até o festim de núpcias, né? Exatamente essa questão, né, da gente estar analisando aí. Não basta você ter a aparência, mas o interno tem que estar de acordo com essa aparência. E aí, quem não tiver essa roupagem perfeita cai fora, né? Que é o que você colocou, né? Quem não se ajunta
comigo se espalha, né? Então, é nesse sentido, a gente retorna, né? Então, a gente volta para o canto de onde viemos para poder realmente ter desenvoltura e conhecimento e agindo, né, de acordo com aquilo que realmente somos, né? Não tem como você mascarar nada nesse nível consciencial que nós estamos adentrando aqui, né? Então, nesse nível de autoiluminação, não existe mais máscaras, né? Você é o que é, você se apresenta como é, e aí é que vai atrair as coisas boas para você fluir na sua existência. Então, esse entendimento que Sebastião vem trazendo nessas minúcias dessa leitura que foi feita agora, para a gente compreender como que tudo se organiza nos mínimos detalhes, tanto perante a obra de Deus, né? E tudo é obra divina, tudo pertence a Ele. E como que esse movimento acontece para que nós possamos cumprir o nosso papel enquanto seres no processo de evolução, né? É importante que eu e você compreendamos, né, aqui no planeta Terra, quem somos realmente, para que viemos e como a gente se organiza. Eu me sinto, às vezes, impotente no termo de conhecimento mesmo, né, de entender todas as funções orgânicas, todas as funções psíquicas, todas as funções psicossomáticas, para a gente poder realmente dar os comandos certos. Porque quando a gente fala da mente controlando tudo, da mente, do pensamento, das possibilidades, nós teríamos que agregar o conhecimento nesse processo para a gente pudesse realmente pensar de maneira coerente com a funcionalidade de tudo, né? Então, o hormônio é lei, mas você sabe qual hormônio é lei do quê, né? E o que é para ser feito? Então, esse conhecimento acho que traz luz nesse campo para nós podermos evoluirmos e crescermos. Vou passar aqui, então, já que o Marcelo não quer falar, perguntar, Sebastião, tem várias perguntas, você explica um pouquinho, depois eu faço as perguntas. Tem perguntas, comentários, está bem legal ali o que o pessoal colocou. Vamos só fazer um breve resumo aqui, depois a gente já vai para as perguntas. Então, se tudo que nós estamos vendo, esses universos infinitos, são expressões do pensamento de Deus, tudo que acontece em nosso cenário também são expressões de nossos pensamentos. Mas quando falamos nossos, são nossos mesmos, de almas encarnadas, ou são pensamentos oriundos do nosso inconsciente, do nosso subconsciente e, às vezes, de nosso superconsciente ou até das forças e estímulos do pensamento cósmico. E se tudo que está acontecendo em nosso universo psicobiofísico, moral e espiritual está sob a regência ou a gerência do espírito que sabe conscientemente o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, o que eu estou fazendo que não estou nem prestando atenção no que está acontecendo de fato? Porque se, como a Adriana narra, que cada hormônio é uma lei, mas lei que rege o quê? Porque a adrenalina também é um hormônio e é uma lei. E ai de mim se não tivesse ela no momento certo, mas essa lei aplicada no momento errado me coloca no ridículo, ou me leva a cometer um desatino. Mas se eu sou aquela mãe que vejo o meu filhinho embaixo de um caminhão 3/4, com mais ou menos 1,3 toneladas, e ela o ergue com uma mão e tira o filho com a outra, qual foi a lei que deu a ela essa força? Com certeza a adrenalina. Qual que é a lei que vai dar a ferocidade à leoa para buscar o seu almoço ou o almoço para a sua prole? Nós sabemos que é essa adrenalina, mesmo sendo lá no animal. Mas qual a lei que vai pacificar essa ferocidade para não agir no momento equivocado? Aí nós vamos percebendo que são outras leis que vão formar as forças pacificadoras, como é o caso, né, é o que nós chamamos
A ocitocina para sairmos do momento infeliz e construir um ambiente de plenitude. E assim, outras realidades. Agora, se todas elas nascem dos pensamentos e dos sentimentos, vai depender das minhas intenções. O que é que eu estou criando e para quê? Bom, meu músculo está muito tenso. De qual a lei que foi ordenada que levou ele a esse enrijecimento, que gerou o torcicólogo, por exemplo. Qual o hormônio que eu preciso levá-lo para o local e pacificar essas forças correlacionadas, componente dos músculos e até os ingredientes que estão chegando canalizados dos alimentos, para que tudo volte à normalidade. Sabemos que nós podemos ter cãibras por falta de nutrientes e por excesso de trabalho. E, ao mesmo tempo, podemos ver outras realidades acontecer. Porque, no caso da cãibra, o músculo vai e não volta. Ou melhor, ele contrai e não volta à elasticidade. Então, contraiu por falta de nutrientes, o potássio em especial. E não é só ele, mas vamos colocá-lo aqui como farol. Mas se tiver excesso, aí ele vai e não contrai. Ele fica enrijecido. Então, quando nós sabemos que o que nós chamamos de vitamina não é uma vitamina, que é o caso da vitamina D, que ela é um hormônio que exerce a sua ação em mais de 400 funções do corpo, então nós não estamos trazendo a luz do sol como vitamina, estamos trazendo como lei. E se nós imaginarmos que quem está regendo o sol são os cristos, a lei ou as leis geradas por eles próprios, para que a vida tenha a sua harmonia, tenha o seu equilíbrio. E se nós percebemos aqui, se eu começo a pensar numa coisa positiva e de imediato a minha mente se vê inundada de coisas negativas, eu chamei a atenção de alguém. Eles vão tentar me convencer que eu estou equivocado. E eu estou pensando positivamente. E eu preciso convencê-los que eu estou certo. Vamos usar esses termos, que não seriam os adequados. Vamos convencê-los que o que eu estou propondo é a iluminação de todos. Agora eu preciso exemplificar, que foi o caso de Jesus. Moisés recebe as 10 leis, que muitos estudiosos falam que são 9, mas é o que menos importa agora. Mas conseguiu colocá-las em prática? Não conseguiu convencer o povo, creio que por falta de exemplos de vivência. Porque logo que ele chega com as leis, a moçada estava fazendo criancice, porque fez um bezerro de ouro, estava cultuando um outro deus. Ao invés de falar das leis, ele manda exterminar 15 mil só de uma vez. E criou 603 leis, que é o que chamamos de Torá, para reger aquele povo dos corações endurecidos. Mas mais tarde chega quem tinha moral para isso, como nós vemos nas obras de André Luiz. Num determinado momento, na obra Os Mensageiros, Lísias pacifica 2 seres que estavam engalfinhando. Mas André Luiz fala, só isso? Só fez eles dormir? Me falta valores para fazer algo mais. E vai chegar alguém que tem esses valores. De repente chega aquele pássaro de luz que era Narcisa. Aí pode chamá-los à consciência. Então, quando chega Jesus, eu não vim destruir a lei. Vai vir dar meios para que ela possa ser cumprida. Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente. As leis civis, as 613 leis de Moisés. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos perseguem e caluniam. Ame quem te odeia e faça o bem a quem lhe deseja o mal. E parece, como eu falo, sou eu que estava lá e falou, eu não entendi nada. Nem os 10 mandamentos, nem isso que o Senhor está falando. Então eu vou resumir os 10 num.
ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De forma que não tem como você amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Também não entendi muito, não. Parece que esse negócio é muito grande para minha cabeça. E ele complementa. Antes de partir para a construção de outros mundos, porque é isso que ele disse, há muitas moradas na casa de meu pai, eu vou preparar outros lugares. Um novo mandamento eu vos dou. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu falei, agora não tem como eu sair, porque ele está fazendo o que ele está falando. Ou melhor, ele fez primeiro e agora está falando que eu faça o que ele fez. Aí não tem como fugir. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós e farão coisas maiores do que agora faz. Então, quando temos o exemplo, aí não tem como fugir. Então, quando nós percebemos que esse Espírito está conduzindo com sabedoria aquilo que nós estamos, às vezes, destruindo, e procuramos silenciar para ouvi-lo, intencionando viver os teus ensinos, a gente passa a compreender, porque só se compreende o que se vive. Quando nós vamos para a prática, percebemos que é muito diferente da teoria. Quando alguém fala, ame quem te odeia, fala, teoricamente é muito fácil. Na prática também é. Porque o amor inicia quando eu paro de desejar o mal àquele que me odeia. Então, eu já estou amando. Em plenitude, ainda não. Mas quando eu chegar ao amor em plenitude, ninguém vai resistir ao contato desse verdadeiro amor. O ser mais perverso, o mais refratário, vai ceder mesmo a contragosto. Porque tal é a lei. E quando nós começamos a pensar negativo, por misericórdia, nós podemos ver a nossa mente sendo inundada por ideias positivas de alguém, lembrando-nos, não entre nessa furada. Você já passou por isso. Você está fazendo o mesmo caminho, a roda de Sansara. Então, nas duas situações, nós vemos, ou podemos ver, eu penso negativo e só atraio o negativo também. Eu não estou pronto para entender o positivo, ou só penso negativo e só penso positivo e quando outro positivo chega, e falei agora, nós vamos ficar olhando um para a cara do outro, ou nós vamos agora com mais força voltar aos abismos e tentar, com mais potência, resgatar pelo menos alguns. Então, em linhas gerais, seria isso. E na sequência nós vamos ver a parte prática dessas duas realidades. Maravilha. É um processo, né? E a gente fica aqui pensando, né, na hora que você citou Moisés, quando recebe as 10 leis, eu fico perguntando, será que ele leu, né? Porque o primeiro mandamento é não matarás, né? Ele chega e mata 15.000. É bem por aí mesmo, né? Vou começar com os comentários aqui dos nossos irmãos que deixaram várias perguntas aqui. Refletindo o meu eu. Se eu estiver numa dimensão maior, sou obrigada a voltar, mesmo se não quiser? Essa pergunta é aquela de $1 milhão é pouco, né? Para pagar essa pergunta. Obrigado. Refletindo o meu eu. Então, a lei não nos obriga a nada. Mas tem uma condição. Só cresce em conhecimento, em plenitude, o professor que vai dividir o seu conhecimento com alunos que não sabem o que ele sabe. Então, eu posso ficar lá numa boa, por um tempo, vai ficar tão monótono, porque eu vou observar seres que executam os decretos do Altíssimo, retornando ao reino mineral, ao reino vegetal, e encarnando frações de seus pensamentos lá para ajudar a avançar aqueles pequeninos. E eu vejo que o patrimônio deles vão se multiplicando de 2 em 4, de 5 em 10, e alcançando degraus mais elevados, porque às vezes eles partiram do nível que eu estava. E eu vou ficar à beira do caminho, porque eles vão expandindo e eu ficando apenas olhando as paisagens.
Por isso, a felicidade do espírito que avança um degrau é exatamente como fizera Bezerra de Menezes. Ele avançou tanto que ele poderia encarnar em qualquer lugar no sistema solar. E às vezes para tirar umas férias. Mas ele não fez. Falou, se me for permitido, eu prefiro ficar enquanto houver dor no planeta Terra. E é assim a felicidade de quem alcança um degrau, porque a satisfação do mestre é formar novos mestres, novos discípulos, transformando os mestres. Então, a satisfação do professor é edificar consciências para ser novos professores, dar continuidade ao seu trabalho. Por isso, se quisermos, pode ficar. Mas tem espíritos que ficam alguns milênios. E às vezes até um pouco mais. Mas aí percebe o prejuízo que está tendo e às vezes pede encarnações bem desafiadoras, porque poderiam retornar de um mundo feliz para o mundo de regeneração se ele não perdesse tempo. Agora ele vai ter que voltar em mundos de provas e expiações, que saem mundos primitivos para recuperar o tempo perdido. Às vezes são desafios bem contundentes. Mas a lei não obriga, ela convida. E o tempo todo está dando oportunidades para quem quer avançar. E nunca oferece desafios acima de nossas forças. Sempre nos propicia a capacitação de acordo com o desafio que nós nos propomos ou que pretendemos enfrentar. Fica bem claro nessa sua fala, Sebastião, o salto quântico do próprio no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano, né? Quando há as transformações, mesmo físicas, né, orgânicas, é porque vêm almas que estão muito acima, espíritos, né, que estão em outras dimensões, começam a encarnar e eles modificam, né, todo o processo, porque a gente sabe que a condução do DNA, a forma como ele vai dar, é o próprio espírito que determina com a sua evolução, e aí dá aquela quebra, e aí vem o salto quântico das raças, né, da evolução das espécies, né, é isso que processa, né, é lindo isso, depois que a gente enxerga, a gente começa a entender. Então, realmente, né, eu estar a esse serviço da criação é muito bonito, né, então o espírito que já tem esse potencial, né, e ele vem porque ele agrega só, ele não vai perder nada, né, nesse retorno, né, ele continua sendo o que é. Bom, aqui Lucy faz um comentário que o grupo sempre fala que Sebastião Camargo é muito mais evoluído do que nós e veio para nos ajudar. Aí eu só vou ler o próximo comentário aqui, que é Sebastião Camargo veio para nos ajudar, do Refletindo Meu Eu, mas não sabemos qual o preço que ele paga. Não sei se pagaria um preço tão alto. Falando exatamente dessa questão, né, você veio de outras dimensões e para estar no nosso meio e fazer a quebra, né, quebra de uma doutrina que era para estar libertando e acabou aprisionando muitos de nós na forma como vieram os espíritas e não os espíritos, né, trazendo conhecimento, porque foi mesmo impregnado por espíritos de outros processos de pensamento, e eles não modificaram o pensamento para entrar no espiritismo, eles trazem aquela forma, pensamento, e quer transformar o espiritismo libertador, né, naquele formato. Então eu te vejo dessa forma, Sebastião, é por aí, né? Eu agradeço as palavras de conforto, de estímulo e de encorajamento. É para isso que estamos aqui. Descer para fazer mais do mesmo, que pode ser a ideia de alguns, não acrescenta. Você tem que trazer algo que contribui para a valorização do que já existe, mas que podemos acrescentar mais um pontinho no conto para avançar mais um degrau. O preço é alto? Pode ser, mas a satisfação, né, do que nos dá e, ao mesmo tempo, esse processo do salto quântico acontece quando você não desiste da sua proposta.
O máximo que podem fazer conosco é matar o nosso corpo físico. Perispiritualmente, aqueles que nos agridem fisicamente, dificilmente vai nos alcançar. Mas se alguém alcançar o perispírito, nós podemos entregar a capa, a túnica e seguir. Então, podemos demandar a alguém que ande conosco. Alguém falar, ande comigo 1000 passos, não, eu ando mais 2000. E depois, não, eu quero a sua túnica, eu também te dou a capa. Fique com elas, só que eu vou embora. Então, mata o físico e o energismo sublimado que não desiste do enfrentamento, transforma em energia perispiritual. Se tentar matar o perispírito, ele também se promove e morre a forma perispiritual e o transforma em outras espaçonaves mais sutis. Agora, quando se acovarda, perdemos de fato o corpo físico, sem transformação, perdemos o perispírito também por negligência e retroagimos, às vezes, para refazer o caminho, pode levar milhões ou até bilhões de anos. Esse é o preço. Mas aí, só rememorando, né? Para a eternidade, o que são 2 milhões e bilhões de anos, né? Por aí. Mas vamos lá. Só acrescentar, só mais um pontinho. Eu não sou mais evoluído, eu posso ser mais corajoso em certas situações, de falar alguma coisa que às vezes muitas pessoas teriam medo de falar para não ser rechaçadas. Às vezes a gente tem um cuidado a mais, mas tem hora que não tem como não dizer. Então, ou você fala ou se acovarda. E às vezes a gente trouxe essa coragem a mais, essa equipagem, na realidade, para abrir caminhos. Porque nós falamos que um Divaldo, um Chico Xavier são tratores que abriram a estrada. Agora é moleza caminhar pelas estradas que esses tratores abriram, porque entregaram tudo pronto. É tudo a obra detalhando cada situação. Por exemplo, quando eu comecei a ler a obra A Gênese, que foi o primeiro livro que eu li para esse despertar, para tomar consciência do que eu vim fazer aqui, eu falei, isso, no mínimo, é uma brincadeira. Porque falaram-me que eu tinha que andar às escuras e no final alguém ia me julgar me mandando para o inferno ou para o céu. Ou me deixar lá no purgatório. Agora aqui eu estou vendo tudo detalhado, o caminho a seguir, e é tão simples, tão fácil, que parecia, e eu tentava negar aquilo. Falei, não, isso aqui alguém está brincando comigo. Eram tão lógicas, e são tão lógicas as ideias que Kardec sintetiza na obra, que por mais que você tentava sair racionalmente, você não conseguia. Não tinha nada. E ainda a humildade na obra, o que é o Espiritismo. Se alguém apresentar algo que nos dê respostas mais seguras, mais convincentes do que essas que agora apresento, eu serei o primeiro a mudar de lado. Exatamente, né? Eu ia rememorar essa passagem, né? Que é da evolução mesmo, que Kardec deixa firme, né? Você segue o que vier de processo a mais e se contradiz tudo que eu disse aqui, vai para lá, né? Então, mas desde que haja uma ciência séria por trás daquilo, uma filosofia também forte, né? Por trás de tudo isso, e aí a gente pode seguir avante. Aqui, Pamela coloca, tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos que, na resposta, os espíritos falaram a Kardec que ele tinha sido um canibal. Não sei se ela estava falando do processo evolutivo ou se o Kardec voltou da dimensão que estava, ou se é o processo evolutivo de próprio espírito, não sei. Esse é o processo evolutivo. Nós vemos, por exemplo, Kardec mesmo, como druida, ele era vegetariano, reencarnacionista. Mas como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, carnívoro e cético. Então são propostas diferentes, dependendo do contexto. Porque se ele fosse muito crédulo, ele não ia questionar nada.
Como que eu posso acreditar numa mesa que responde? Ela não tem nervos, não tem cérebro. Então, ela é um cientista, parte de uma premissa de dúvida para chegar a um esclarecimento. Porque se eu já tiver ideias pré-concebidas, vai investigar o quê? Então, eu precisava vir nessa condição e perceber que não é porque sou vegetariano que eu sou melhor do que os outros. Que quando ele fala, você foi canibal e continuamos canibais. Todos nós, mesmo os veganos. Porque olha dentro deles, o tempo todo, quando eles negam certos nutrientes ao seu corpo, as organelas mais frágeis são comidas pelas mais fortes. E depois, células mais frágeis são devoradas pelas mais necessitadas do alimento. E não percebe. Durante uma vida não dá para perceber, porque eu percebi durante uma vida inteira, nesse processo, vivendo quase de luz e só de meditação, achando que estava fazendo o máximo. Aí percebi que perdi praticamente a encarnação inteira. O que você transformou dos seus irmãos retardatários? Porque não tem como nós falamos sempre, é uma lei, não tem como o reino mineral chegar ao animal sem ser nutrientes, se fracionar, se decompor na forma e ser partes integrantes do reino vegetal. Não existe essa lei. E não tem como o reino vegetal chegar ao pré-humano se ele não fracionar a sua consciência e incorporando-se naturalmente ao reino animal. Quer seja pela morte da forma ou por outros processos. E não tem como o reino animal chegar no humano sem ser partes integrantes do pré-humano. Ou o pré-humano chegar ao reino angélico sem passar pelo humano. E quando o Divaldo fala que não é um pré-humano sozinho que chega ao reino humano, é uma porção deles, é um grupo de espíritos pré-humanos que se unem para formar o humano. E assim sucessivamente. Refletindo, meu eu agradece, né, gratidão, mas quando Sebastião me falou que semente cai na terra, pode não nascer, me assustei. Agora entendi, que quero ser tão corajosa quanto a Sebastião Camargo. Muito bem, siga em frente. Ainda ela coloca aqui, penso que poderia ser igual à banana, quando descascada, a casca pode ser jogada fora, mais importante é o conteúdo. Não terei mais medo da morte física. Aí terminamos as questões, foram mais comentários no finalzinho aqui. Agradecemos a todos vocês, né, que estão aqui conosco, participando nesta manhã, e pela grata oportunidade, né, do pensamento, da reflexão, que eu tenho certeza que juntos crescemos muito e continuaremos refletindo com o Sebastião Camargo. Vale a pena assistir de novo. Deixo aqui um merchan, né? Quem não adquiriu o segundo livro, logo, logo, o segundo, Marcelo, daqui a umas 10 aulas, nós estaremos adentrando no segundo livro, né? Então, adquiram. Eu vou deixar nas anotações do site com quem você precisa mandar o WhatsApp para comprar o segundo livro do Sebastião Camargo. Meu grande abraço, satisfação de estar com todos vocês. Vou passar para a dona Miriam dar seu tchau, Marcelo e Sebastião para finalizar e fazer o convite de que logo mais à tarde tem mais. Um ótimo final de domingo e muita gratidão eterna pelo Sebastião, para a Adriana, o Marcelo, que está me proporcionando minha descoberta da minha consciência. Muita gratidão. Maravilhosa a aula de hoje, o estudo. Bom, agradeço a todos aí pela participação e pela vocês participando nos obriga a ser mais comprometidos, né, com a presença, então continuem vindo, aumentem o público, que aí ficaremos mais com a consciência pesada de não participar. Um abraço a todos. E hoje às 17h30
é a lei das unidades coletivas. Nós vamos ver que os menores vão se unindo para compor os maiores. Nós mudamos a ordem para ficar mais atraente os estudos na sequência. Então, apenas mais uma lei e mais uma aula, e lá pela 8ª nós já entramos no exame de consciência, como fazer um novo exame de consciência, até atingirmos umas 10 ou 12 aulas com Pietro Baldi, porque não somos tão tolos, porque ele vai fazendo uma proposta desde mensagens, das mensagens iniciais que formam o primeiro livro, grandes mensagens, depois a grande síntese, as noures. Quando chega na 12ª obra, ele fala, a parte teórica já falamos, agora vamos para a parte prática. E é no livro Pensamentos, que é o de número 23, que nós vamos pegar a parte essencial a partir da 8ª aula, mais ou menos, para mostrar como fazer esse exame de consciência, como acessar a nossa consciência profunda, como fazer um planejamento com começo, meio e fim, voltar ao passado, reprogramar, trazer para o presente e seguir para o futuro e assim sucessivamente. Então, que Deus abençoe a todos que estão conectados nesse instante, que dão-nos a honra da sintonia, da presença, dos estímulos e, ao mesmo tempo, lembrar que somos um, estamos no mesmo barco. Todos nós que estamos estudando esse propósito, esse projeto Despertar da Consciência, já nos conhecíamos e estamos apenas nos reencontrando e ajudando-nos uns aos outros. Na realidade somos um todo e cada um uma pequena parte, mas toda pequena parte tem direito a acessar o conhecimento do todo para uma vida plena, saudável e feliz. Abraços de luz e paz e até mais tarde. Até mais, gratidão a todos vocês, muita luz.